A guerra entre Israel e Hamas completa mais uma semana com uma nova onda de ataques. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesse sábado que mais de 80 pessoas morreram em bombardeios israelenses em Gaza. A reportagem é de Letícia Miyamoto. A tensão no Oriente Médio aumenta à medida que a guerra avança pela sexta semana seguida. Mas, além do medo com ataques em Israel e em Gaza, os moradores agora têm mais uma preocupação: a proximidade do inverno. No sul da faixa de Gaza, os palestinos lutam para comprar roupas quentes em meio à escassez de suprimentos básicos, como água e comida. Eles afirmam que fugiram apenas com as roupas de verão quando foram deslocados para o sul. Com os bombardeios, a escassez de alimentos afeta várias regiões de Gaza. O preço do pão disparou. Um saco de farinha chega a custar quase R$1.000. Enquanto isso, mais uma leva de cidadãos com dupla nacionalidade conseguiu a tão esperada autorização para cruzar a passagem de Rafah rumo ao Egito. Todos eles tiveram os passaportes verificados antes de deixar o local. Já os palestinos feridos foram levados para os Emirados Árabes Unidos de ambulância. Mas os ataques a Rafah e as outras localidades de Gaza e de Israel continuam. O exército israelense divulgou mais um vídeo de um ataque a uma base do Hamas. Outro vídeo mostra o momento em que Israel destrói um posto da Jihad Islâmica dentro de Gaza. Enquanto isso, no norte, Israel segue enfrentando os ataques constantes do Hezbollah. Bombardeios foram registrados tanto no território israelense quanto no Líbano. E os ataques também avançam na Cisjordânia. O exército de Israel disse ter encontrado mais armas ligadas ao Hamas no território palestino. Do lado de Israel, os kibbutz tentam se reerguer após os ataques de outubro. Trabalhadores israelenses substituem os estrangeiros que foram mortos ou que fugiram após a ação do Hamas. E os israelenses seguem enterrando as vítimas dos ataques do dia 7 de outubro. Nesta sexta-feira, o funeral de uma mulher soldado de Israel foi acompanhado por uma multidão em Modim, perto de Jerusalém. Os restos mortais de Noah Marciano, de 19 anos, foram recuperados pelo exército nos últimos dias. E o mundo segue de olho neste conflito. Em entrevista após uma reunião, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, mostraram desacordo sobre a guerra entre Israel e Hamas. Bom, professor Adriano Cerqueira, nosso analista convidado nesse sábado, sei que os assuntos do senhor são mais os assuntos nacionais, né? Mas eu queria perguntar sobre a postura da própria diplomacia brasileira, as insistências que vem fazendo no Conselho de Segurança da ONU, a discussão sobre a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza, depois de muitos dias de agonia, eles acabaram saindo nessa semana. Como é que a gente pode fazer uma leitura mais política de tudo isso, professor? O que eu vejo nesses eventos é que a voz da diplomacia brasileira não está centrada, aparentemente, no ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A gente vê Lula muitas vezes falando por cima, o próprio Celso Amorim, que agora é um assessor, né, especial da Presidência da República, mas que muitas vezes parece que é o próprio ministro das Relações Exteriores. E é um evento muito complicado, porque é muito detalhado, por exemplo, essa questão da retirada, né, de brasileiros. Isso aí é feito pelo setor da diplomacia. E nessas horas é muito importante que a diplomacia tenha autonomia para poder gerir o processo. É um processo complicado. Só que muitas vezes uma fala, né, assim, que vem do nada, né, de uma entrevista, seja do Celso Amorim, seja do próprio Lula, pode colocar por terra todo um ganho feito nos últimos dias em termos de negociação. Então, eu acho que as relações exteriores no Brasil com o governo Lula tendem a ficar mais ideologizadas e perde um pouco a independência, a autonomia do Itamaraty, que se ele tivesse, de fato, com mais autonomia para exercer a sua função, acredito que, inclusive, esses problemas que os brasileiros tiveram na faixa de Gaza teria sido mais rapidamente sanado. Então, a questão política é essa. Há uma certa simpatia por parte do PT e do próprio Lula com a causa palestina e talvez até mesmo do próprio Hamas, e isso, claro, que gera desagrado da parte
de um Estado democrático como é o Estado de Israel. Tudo isso tende a piorar as relações diplomáticas e vamos sempre deixar claro, o Brasil não é um grande player, né, um grande jogador no mundo, ainda mais naquela região. Eu acho que é muito importante o país saber o lugar que lhe cabe, né, dentro desse contexto geopolítico, e quando tem um problema claro, como é o caso dos brasileiros, aí sim tomar as medidas necessárias para resolver o problema dos brasileiros, e não do governo, e não de discurseira, muitas vezes ideológica. Então, a minha avaliação seria mais nesse aspecto, de que as relações exteriores brasileiras estão com vozes múltiplas. E isso não acho positivo, não. Sim.